Êxodo 33, 4. Se você puder, eu quero convidar a que você fique em pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor juntos. Apenas esse versículo de número 4. Eu quero convidá-lo a ler comigo, em uma só voz, a palavra do Senhor. Êxodo 33, versículo de número 4. Vamos juntos? Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Senhor Deus, nós te rogamos, ó Pai, que o nosso coração seja sempre terra fértil, para que a Tua palavra possa produzir em nós o efeito que o Senhor espera, edificando-nos, ó Deus, confortando-nos, exortando quando necessário, segundo o Teu querer, segundo a Tua própria palavra. Que nós que aqui viemos te ouvir, Senhor, possamos de fato ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. O tema bíblico que tem nos acompanhado não apenas neste ano, mas também no ano passado, o ano que se passou, é o tema Aviva-nos, ó Senhor. Nós oramos e temos orado com não pouca frequência, rogando a Deus para que Ele possa avivar o nosso coração. E você sabe muito bem que o avivamento é ou pode ser definido como aquele mover do Senhor de maneira tão livre, tão soberana através do seu Espírito, que Ele toma corações, não apenas de um indivíduo, mas de um povo, de um grupo de pessoas, e derrama da sua graça de maneira abundante, copiosa, transbordante, de tal forma que nós deixamos de lado os nossos pecados e buscamos mais proximidade com o Senhor. Avivamento pode ser descrito assim, dessa forma. Mas às vezes nessa busca ou nessa oração por avivamento, nós podemos, de alguma forma, ter o nosso coração desanimado por não enxergar de maneira tão viva, tão vívida, tão patente, tão clara diante dos nossos olhos esse avivamento. E isso pode nos conduzir a um erro que seria terrível, que é de nós negligenciarmos a necessidade de experimentarmos em nós mesmos, em nossa própria vida, em nossa experiência individual, também um enchimento da graça do Senhor, um enchimento do Espírito de Deus e um avivamento. O texto que nós acabamos de ler está no meio, ou na verdade no início, de um capítulo que é sem dúvida nenhuma o capítulo mais extraordinário de Êxodo. É um momento de recomeço na história de Israel. Você consegue se lembrar com não muita dificuldade, nós já viemos nesse texto algumas vezes, de que o povo do Senhor estava aguardando que Moisés, o mediador, Moisés, o líder de Israel, descesse do alto do monte, de onde ele recebia os mandamentos de Deus, recebia as ordenanças do Senhor. Mas lá embaixo, enquanto aguardava, enquanto esperava, o coração desse povo se tornou um coração corrompido. O capítulo de número 32 começa a narrar para nós sobre como esse povo começou a duvidar de que Moisés sequer voltasse do monte. O coração deles então deu lugar à dureza, à idolatria. Eles começaram então a buscar alguma forma de ter para si mesmo, ou para si mesmos, algum Deus que pudesse ser visível. Fizeram então um bezerro de ouro com os seus atavios, com as joias, com os colares, derreteram tudo aquilo, transformaram num bezerro de ouro para que pudessem adorá-lo. E essa idolatria, essa falsa religião, esse endurecimento do coração do povo do Senhor acabou dando espaço para a imoralidade. O povo pecava, fazia aquilo que era desagradável ao coração do Senhor, aquilo que era abominável era feito no meio do arraial de Israel, enquanto Moisés ouvia as palavras do Senhor e o mandamento, e imaginava talvez no seu coração de que o povo fiel estava lá aguardando. Deus então dá a instrução para Moisés para que ele descesse rapidamente, volta porque o povo
o teu povo está se pervertendo no coração. Moisés desce do monte e percebe que o povo estava, como diz o versículo 25 do capítulo 32, o povo estava desenfreado no seu pecado. Desenfreado. Não havia limites para o seu pecado. Como se aquela nação tivesse se esquecido completamente do Deus que tirara do Egito, do Deus que a levaram no meio do deserto, que a sustentaram em todos os momentos, como se Israel estivesse simplesmente apagado da memória a existência de Deus e a santidade do Senhor. Moisés então intercede pelo povo, pede ao Senhor que tivesse misericórdia. O Senhor traz juízo, mas um juízo parcial. Um juízo não sobre todos, mas sobre um grupo daqueles que estavam com o coração ainda mais endurecido, como disciplina sobre Israel. Mas o Senhor então dá uma palavra dura ao seu povo. Deus diz a Israel que Ele não iria mais à sua frente. Vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão experimentar o que é chegar nessa terra, um anjo vai adiante de vocês, mas vocês não terão mais comunhão comigo. Essa palavra é tão dura para Israel. E diante dessa palavra dura, o coração do povo se condói, se quebranta, se rende a Deus. Moisés ora ao Senhor dizendo: Deus, se o Senhor não for conosco, então não nos faça subir daqui. Se a sua presença não estiver conosco, nós estamos perdidos. Deus, seja conosco. Deus, seja conosco. E então a resposta do Senhor é: então eu irei com vocês. E Deus derrama da sua presença, e algo extraordinário do avivamento do Senhor acontece no meio desse povo. Mas eu queria chamar a sua atenção nessa noite para o que o versículo de número 4 nos ensina a respeito do verdadeiro coração avivado por Deus. E eu queria falar a você essa noite não exatamente a respeito do avivamento em si, mas daquilo que precisa acontecer no nosso coração para que Deus possa de fato nos avivar. Aquilo que Deus produz na minha alma e na sua alma, aquilo que é preparatório, aquilo que é antecedente a um grande mover de Deus nas nossas vidas. Porque eu tenho a impressão de que às vezes nós confundimos o Espírito Santo de Deus com uma espécie de força que basta pedirmos e ela virá. Quando na verdade o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e é preciso que haja um relacionamento puro, santo e sincero, para que sejamos cheios do poder do Espírito de Deus. E quando nós olhamos para esse versículo de número 4, nós podemos aprender algumas lições sobre aquilo que antecede, aquilo que precisa acontecer no nosso coração, para que Deus possa nos avivar e nos encher dele mesmo. Eu chamo a sua atenção para o versículo de número 4, fique com a sua Bíblia aberta diante de você. O texto começa a dizer para nós que o povo havia ouvido o fato de que Deus não iria mais caminhar com ele. Olha para o versículo de número 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Então diz o Senhor: eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz. Vocês são endurecidos de coração, para que não te consuma eu no caminho. E então o versículo de número 4 começa dizendo: ouvindo o povo essas más notícias. A primeira lição que eu queria que você tirasse e aprendesse desse texto é que para que Deus possa mover o nosso coração em avivamento sincero e real, nós precisamos ter uma visão correta da nossa própria condição pecaminosa. É preciso que eu e você tenhamos uma visão nítida, clara diante de nós, de quem de fato nós somos, sobre quem de fato nós somos, qual é a nossa condição. O povo havia ouvido essas notícias e a ouviram como más notícias, terríveis notícias. Porque esse povo sabia e tomou consciência clara de que era um povo duro de coração. Queridos, se um homem não enxergar a sua própria condição de pecado, se um homem não tiver claro diante de si qual é a sua própria condição pecaminosa, não é possível experimentar avivamento.
Se nós não tivermos claro diante de nós qual é a nossa real situação, como está o nosso coração, como está a nossa vida, como está a nossa paixão por Deus, se nós não examinarmos o nosso ser interior e formos criteriosos, não é possível vivenciarmos avivamento na nossa vida. Existe um perigo muito grande de que eu e você cometamos o erro de lançar sobre os olhos do nosso coração o véu da ignorância. O véu da ignorância que deixa de lado os nossos pecados, que finge que não vê, que finge que não existem. O véu da ignorância de desconhecer minha própria condição, de desconhecer completamente como está o meu coração e qual é a necessidade verdadeira que eu tenho, que Deus conserte algo dentro de mim, que Deus mude a minha vida. É igualmente perigoso que nós lancemos sobre o nosso coração o véu do amor próprio. O véu do amor próprio é aquele tipo de véu que faz com que a gente sempre olhe para os nossos pecados com mais complacência, bondade, benignidade, do que nós olhamos, por exemplo, para o pecado do outro. É como se os nossos pecados nós tratássemos como de estimação. Eles não são tão feios assim. Eles não são tão pecaminosos assim. Eu sei que é errado, mas não é tanto assim também. Poxa vida. E às vezes o véu do amor próprio nos impede de ver a condição do nosso próprio coração. E por isso nós não clamamos. Por isso nós talvez não confessemos nossos pecados. Por isso talvez nós não nos prostremos diante do Senhor com súplicas, com choro, com angústia. Para que haja verdadeiro avivamento no nosso coração, é preciso uma visão correta da nossa própria condição pecaminosa. Mas há um segundo ponto que eu quero chamar sua atenção ainda nesse versículo. Para que haja avivamento no nosso coração, é preciso, da mesma forma que eu e você experimentemos na nossa vida tristeza e quebrantamento sinceros por causa do nosso pecado. O versículo diz que, ouvindo essas más notícias, o povo se pôs a prantear diante de Deus. A tristeza tomou conta do coração daquele povo. Tristeza santa, amargura divina, um amargor produzido por Deus, um amargor produzido pelo Espírito Santo no nosso coração, porque, queridos, a tristeza santa é o único remédio para um coração enfermo pelo pecado. Quando o pecado nos faz enfermar, quando o pecado nos adoece, só a tristeza santa produzida pelo Espírito de Deus pode mudar a nossa vida. Enquanto a tristeza produzida pelo Senhor não tomar conta do nosso coração, o nosso arrependimento será apenas moldado por palavras, mas não por atitude e por uma vontade rendida ao Senhor. Você sabe muito bem sobre o que eu estou falando. Porque quando você está lidando com algum arrependimento muito rápido, quando alguém faz alguma coisa errada e você corrige, um filho, por exemplo, e ele diz: de culpa mamãe, de culpa papai. Perdoa, fiz errado. Nunca mais vou fazer. E aí você que é pai, que é experiente, você fala: sei. E aí depois de dizer simplesmente de culpa, já quer que as coisas todas voltem ao normal, e você muito sabiamente diz: não, é preciso que você demonstre verdadeiro arrependimento pelo que você fez. Só quando Deus produz, através desse remédio amargo, tristeza pelo pecado no nosso coração, é que o nosso arrependimento para ou deixa de ser apenas uma desculpa e passa a ser um arrependimento sincero. E Deus produz avivamento dentro de nós. Um grande autor do século XVII, ao qual eu tenho muito apreço, chamado Thomas Watson, que ele descreve a tristeza segundo Deus de uma maneira muito interessante. O arrependimento segundo Deus e a tristeza segundo Deus é uma tristeza interior. Ela não precisa ser externada, ela não precisa ser anunciada, ela não precisa ser publicada,
ela acontece no coração, na alma de cada um de nós. Ele diz ainda que a tristeza, segundo o Senhor, é sincera, é autêntica, é uma tristeza verdadeira diante de um Deus santo. Diz que ela é entrelaçada com fé, para que a gente não se perca no amargor. Ao mesmo tempo que se entristece, se crê que Deus é aquele que nos tira dessa tristeza. É também uma tristeza grande, por saber que o nosso pecado é igualmente grandioso. E é uma tristeza permanente. Nas palavras dele, quanto mais amargor sentimos pelo pecado, mais doce Cristo vai parecer para nós. Para que Deus possa mover algo transformador no nosso coração em avivamento, Deus precisa produzir em nós uma visão clara do pecado e uma tristeza espiritual. Mas há uma terceira lição aqui. O povo, ouvindo essas más notícias, colocou-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. E por que isso? Se você olhar para o versículo de número 5, o versículo de número 5 diz que o Senhor havia dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei, tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. O Senhor havia dito claramente que aquele era um povo de duro coração. O Senhor havia dito para que eles não colocassem de novo os seus atavios, não se enfeitassem, não se preparassem para a alegria, para a festa. Pelo contrário, que tirassem. E o que o povo fez? Obedeceu. E a obediência deles é uma confissão real dos seus próprios pecados. E esse é o terceiro ingrediente necessário para que Deus produza mudança em nós. Uma confissão autêntica e real dos nossos pecados. Irmãos, o tipo de oração que é mais comum entre nós pode ser definida como petição. E é importante nós pedirmos a Deus, a própria palavra nos ensina a fazer isso. Colocar diante de Deus todas as nossas súplicas, todas as nossas petições, mas igualmente a palavra de Deus diz que eu e você precisamos confessar os nossos pecados. Porque quando nós confessamos a inclinação maldosa do nosso coração, Deus cura o nosso coração. Sabe de que Deus cura o nosso coração? Deus cura o nosso coração da vaidade. Deus cura o nosso coração do orgulho. Deus cura o nosso coração da prepotência. Deus cura o nosso coração da segurança pessoal. Deus cura o nosso coração do desejo que existe dentro da alma de cada um de nós de ser dono da sua própria vida. Do anseio desesperador e pecaminoso que há dentro do nosso ser, de dizer que nós vamos fazer assim, é assim que eu quero, é assim que vai ser. Mas quando nós confessamos os nossos pecados e eles são estampados diante de nós, nós reconhecemos o quão frágeis nós somos e quão dependentes de Deus nós igualmente somos. Confissão de pecados cura a gente. Confissão de pecados nos coloca no lugar certo. E essa confissão deve ser sempre fruto de um reconhecimento da nossa própria condição. Precisa ser voluntária. Precisa nascer do meu coração e do seu, sem pressão. Não é um legalismo, mas uma inclinação pura do meu coração, do seu coração, para se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, eis aqui os meus pecados, perdoa-me de cada um deles. É preciso que nós confessemos os nossos pecados assumindo nossa culpa pessoal, porque não existe nada mais fácil, irmãos, para nós. E nós fazemos isso com uma impressionante frequência do que transferir pecados e responsabilidades. Não fui eu, foi alguém. Não fui eu, foi meu ambiente. Não fui eu, foi minha família. Não fui eu, foi minha história. Não fui eu, foram as circunstâncias que me envolveram. Não fui eu, foi a falta de alguma coisa. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. E a confissão verdadeira é aquela que começa dizendo: eu pequei, Senhor. Eu. É o meu pecado. É o meu erro. É a minha transgressão. Mas há um quarto
Um quarto passo necessário para que Deus produza isso no nosso coração. Aquele povo estava ali, ouvindo aquelas más notícias, se colocando a prantear, e eles não se vestiram de nenhum dos seus atavios. E o quarto passo necessário para que Deus produza mudança no nosso coração, e Ele mesmo é que produz esses passos, é uma vergonha íntima pelo pecado. É uma vergonha íntima pelos nossos próprios pecados. A palavra diz no versículo de número 6, eu chamo a sua atenção para ele, o texto diz que os filhos de Israel tiraram de sobre si os atavios desde o Monte Horebe em diante. Tira os atavios, tira a roupa de festa, tira a alegria, tira tudo que está anexado, que pode demonstrar satisfação, porque agora é momento de quebrantamento. E daqui em diante, carregue a culpa, lide com a vergonha, porque Deus é um Deus santo. Irmãos, nós sofremos muito, porque nós vivemos em um tempo em que a sensação que nós temos é de que a nossa cultura não tem nenhum pingo de temor e tampouco de vergonha. O pecado não é escondido mais. A imundícia, a imoralidade sexual não é uma coisa que deixa alguém constrangido mais. Isso é estampado, é escancarado, é publicado, é aplaudido. E se nós como igreja não tomarmos cuidado, nós também vamos deixar de nos envergonharmos dos nossos próprios pecados. E Deus nos livre disso, porque alguém que não se envergonha mais dos seus próprios pecados é porque já perdeu o temor de Deus no coração. Esse povo estava envergonhado, porque o pecado priva Deus da sua honra e da sua glória que lhe é devida. Quando nós andamos de maneira desagradável ao Senhor, nós estamos privando Deus de receber a glória devida ao seu próprio nome. O pecado é sempre acompanhado de culpa, de culpabilidade. O pecado na vida de um verdadeiro crente, de um homem ou de uma mulher de Deus, precisa produzir em nós um senso de ingratidão diante do Senhor. Como se nós estivéssemos gritando dentro do nosso coração e dizendo: Senhor, o Senhor é tão maravilhoso. E ainda assim, olha o que eu faço, Deus. Olha o que eu faço, Senhor. Eu sempre aprendo muito com as experiências em casa como pai. E quando chamo a atenção dos meus filhos, ou quando preciso, por exemplo, corrigi-los, e aí coloco lá num castigo, num cantinho, para pensar, fecha a porta, deixa lá uns 5 minutos, e aí depois a gente vai lá, abre a porta e fala, conversa um pouquinho, explica o que aconteceu, ora, agora pode sair do castigo. E é sempre muito interessante a forma como eles saem do castigo, não é? Com aquela carinha de vergonha, meio sem graça, não é? Assim, meio andando devagar, contando os passos, olhando para o lado. E aí você diz, pode vir, vem cá almoçar. Aí chega meio assim como quem não quer nada, como se tivesse sido convidado, nem fosse de casa, não é? Olhando assim, passa aquela mãozinha assim no traseiro, lembrando do couro, não é? Que doeu. Às vezes vem dar um abraço assim, te amo, pai, não é? Aqui te amo assim com um misto de sinceridade, de falsidade ao mesmo tempo, ou pelo menos de oportunismo, né? E aí senta e fica lá ruborizado, bochechinha vermelha, sem graça. Mas eu tenho medo, irmãos, de que com relação ao nosso próprio pecado, a gente tenha perdido esse rubor no nosso rosto, ou essa vergonha no nosso coração. Eu tenho a impressão de que às vezes muitos entre o povo do Senhor têm saído desse quarto de castigo como se nada tivesse acontecido. Deus precisa produzir no nosso coração, porque o nosso pecado faz a fidelidade ser quebrada, a confiança ser abalada. Esdras, o grande líder do povo do Senhor na saída do tempo de cativeiro, junto com Neemias, no seu livro, capítulo de número 9, versículo 6, Esdras diz: meu Deus,
Eu estou confuso e envergonhado para levantar a minha face a ti. Eu estou confuso, eu estou envergonhado de levantar minha face diante do Senhor. Será que esse tipo de oração tem feito parte do repertório das orações do povo de Deus hoje? De nos achegarmos diante do Deus santo, sublime, poderoso, e por conta dos nossos pecados e das nossas transgressões que fazem separação entre nós e o nosso Deus, rogarmos e falarmos com o Senhor dizendo: meu Deus, eu estou confuso e envergonhado diante de Ti para levantar o meu rosto diante do Senhor e da Tua santidade. Eu oro para que Deus faça com que esse tipo de oração volte a fazer parte do nosso repertório de oração. Porque talvez a intimidade pueril e incrédula do nosso tempo tenha nos ensinado erradamente ou erroneamente tratar a Deus como um qualquer. Mas Ele não é. Ele não é. E há um quinto e último passo que esse texto nos ensina quando Deus prepara o nosso coração para nos avivar. Eu poderia chamar esse quinto passo de uma conversão para Deus e adoração verdadeira. Se você olhar na sua Bíblia, a palavra diz que o povo se pôs a prantear, não vestiu mais as suas vestes. Então, no versículo de número 10 abaixo, o texto diz que todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, a presença de Deus, a Shekinah de Deus se manifestando ali, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda, sem ousar sair da tenda, adorava ao Senhor. Porque o verdadeiro arrependimento precisa produzir em mim e você distanciamento do pecado, mas o arrependimento também precisa produzir em mim e em você proximidade de Deus. Não basta dizer não para o pecado, é preciso dizer sim para Deus. O arrependimento é distância sempre do pecado, mas sobretudo, irmãos, é proximidade com Deus. No final das contas, a grande questão que eu e você precisamos fazer é: como está o meu relacionamento com o meu Deus? Preste atenção, eu não estou te fazendo uma pergunta sobre como está o seu relacionamento com a igreja, qual é o seu ministério. A pergunta não é qual é o seu dom, nem tampouco sobre como você tem exercido o seu dom. A pergunta não é sobre como você tem investido, sobre o que você tem orado, sobre aquilo que você pensa sobre Deus, sobre aquilo que você sabe, sobre aquilo que você tem lido, sobre aquilo que você tem estudado a respeito das coisas de Deus. A minha pergunta não é essa. A pergunta que precisa ecoar no nosso coração é: como está o nosso relacionamento com Deus? Essa é a pergunta. Quando ninguém te vê, quando ninguém sabe onde você está, no seu íntimo, no recôndito da sua alma, no mais profundo do seu coração, qual é ou qual tem sido o seu relacionamento com o seu Deus? Irmãos, essa é a mais importante pergunta da nossa vida. Porque no final das contas nada mais importa nesse mundo a não ser o meu relacionamento e o seu relacionamento com o seu Deus. É preciso lançar fora o pecado, mas é necessário também que eu e você nos lancemos para Cristo. É preciso que o nosso pecado morra, mas é igualmente importante que eu e você aprendamos a viver para o Senhor. Para que Deus avive o meu coração, para que Deus avive o seu coração, Ele precisa produzir arrependimento verdadeiro dentro de nós. E esse arrependimento começa reconhecendo o nosso próprio pecado, rejeitando com tristeza santa e santidade e piedade o nosso pecado, confessando tudo diante do Senhor, sentindo o peso da culpa e da vergonha pelo nosso próprio pecado, mas depois de deixar tudo diante do Senhor em arrependimento, correr para Cristo, abraçar Cristo e ter Cristo como nosso Salvador, para que Deus avive o nosso coração. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos falar com Deus.
santo, puro, reto.